Olá, pessoal! Estou aqui novamente para a gente dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente está passando para o capítulo 3, onde a gente vai estudar da volta do espírito extinta à vida corpórea, da volta do espírito para o plano espiritual, quando ele termina a encarnação, né? E hoje a gente vai falar sobre a alma após a morte. Mas para isso vamos separar nosso copinho d'água, nossa garrafinha, para a gente pedir uma fluidificação e fazer a nossa prece. Então vamos nos conectar com as correntes da casa do coração e aos nossos mentores, pedindo auxílio, inspiração, proteção, para o entendimento dessas palavras, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, ajudando na nossa evolução. Pedimos luz e paz para nossa casa, para os que convivem conosco, para todo o nosso planeta. E que a nossa água possa ser fluidificada naquilo que nós necessitamos, com as substâncias que cada um de nós necessita. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, vamos ver aqui o que temos sobre a alma após a morte. Então, na pergunta 149, ele faz a seguinte pergunta: que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Essa pergunta é simplória, assim, vamos dizer assim, para a gente que já está aqui no espiritismo, já caminhando há bastante tempo. Mas, se a gente pegar o contexto de onde isso foi escrito, né, 1800 e lá atrás, isso não é muito... na verdade, nem hoje é aceito por todas as pessoas, né? Aqui ele está revelando uma continuidade, né, da nossa alma após a morte, né? Ele assina isso, né? A espiritualidade traz isso, né? Então, é uma questão para a gente já... que já aceita, é uma questão simples, mas muitas pessoas até hoje ainda não acreditam nisso, né? A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Ou seja, a gente continua sendo exatamente o que a gente é, né, após a morte. A gente só perde esse corpinho aqui. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? E a gente já viu isso lá atrás, né? Que a gente conserva o nosso perispírito de acordo com a nossa última encarnação. E o nosso perispírito, ele é feito de matéria, uma matéria mais fluídica, não tão densa, mas a gente conserva. Então ele responde: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela faz dessa vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, né, o que a gente leva daqui? Né? A gente chega aqui sem materialmente sem nada, só com o nosso corpo, né? A gente chega nu. E o que a gente leva? Né? A gente também vai embora sem nada, materialmente, só. Às vezes colocou uma roupinha na gente para não ficar feio, né? Ali naquele momento cerimonial e tudo. Mas a gente chega só com o nosso corpo e vai embora só com o nosso corpo. Falando da parte material.
Mas o que que a gente leva, né? Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente conseguiu evoluir, né? De acordo com a vida que a gente levou. Aqui ele fala, né? Lembrança cheia de doçura ou de amargor, né? E o que que a gente tá fazendo na nossa vida, né? O que que a gente como a gente está levando ela, com doçura ou com amargor? A gente está tirando o aprendizado? A gente está aproveitando essa oportunidade, né? Então ele traz aqui essas questões, que a alma nada leva consigo deste mundo, né? Que ele pergunta se nada leva consigo. Na verdade, leva, né? Leva, né? Tudo, todo o conteúdo que a gente assimilou, né? Então, cada encarnação a gente sofre mudanças, né? A gente evolui, a gente não vai para trás. Alguns ficam na mesma, mas geralmente a gente evolui pelo menos um pouquinho. E aí a gente vai para a pergunta 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Aí aqui é uma questão assim de interpretação, né? Depende do que você chama de todo universal, né? Se o todo universal é como se fosse uma gota voltando para o oceano, aí não é por aí, né? A gente volta para um todo universal. Mas se a gente puder chamar do plano superior um todo, né? Cada espírito possui individualidade, a gente até volta para o todo universal. Então ele responde assim: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conservas sempre a tua individualidade. E aí, na outra pergunta, ele completa: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, verias; se não fosseis surdos, ouvirias. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Né? Então, eles falam assim, basta a nossa conversa aqui, né, da espiritualidade, conversando aqui nesse livro, que já é uma prova sobre essa existência, né? Aí aqui, né, depois dessa pergunta 152, tem uma explicação sobre essas questões. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade, aquilo que eu estava falando. Estão certos se por todo universal entendem um conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Quer dizer, de certa forma a gente cai num todo universal, mas a gente não perde a individualidade. Na verdade, a gente está no todo universal, só que a gente está com um corpo. A gente perde o nosso corpo, continua num todo universal. A gente faz parte de um universo, não é? Se as almas se confundissem só numa amálgama só, elas teriam sua individualidade comprometida, né? E a gente vê a individualidade, as diferenças, até nas comunicações nesse livro, né? Então, isso não faz sentido. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus na espiritualidade, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá há todos, há seres de todas essas características, né? A gente já estudou em outra oportunidade os espíritos mais atrasados, os mais evoluídos, até os seres angélicos. Então, há sim essa diversidade no todo universal. Então, a gente volta a gente está nesse todo e a nossa individualidade não é perdida. Aí a gente ainda tem aqui mais uma perguntinha que finaliza esse tópico, que é: em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a nossa do corpo é que é transitória. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna.
Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Aí ele já está falando dos espíritos felizes, né? É uma questão de interpretação. Essa é antes a felicidade eterna. Esses não precisam voltar mais. Mas isso constitui uma questão de palavras, né? Então ele explica aqui. Uma coisa é a vida eterna, uma outra coisa é a felicidade eterna, né? Todos chegaremos lá, mas todos somos eternos. Certo, pessoal? Então hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham entendido e a gente avança um pouquinho mais nesse estudo aqui do Livro dos Espíritos. E juntos vamos aprendendo, certo? Um beijo para todos e até a próxima!